Capricórnio, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Não ressoa, libera, solta para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Capricórnio. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando que aqui abaixo na descrição dessa leitura você encontra as informações sobre nossos serviços e produtos e eu sempre estou indicando para você o nosso guia de banhos energéticos para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual e também da sua espiritualidade. Porém, aqui abaixo você encontra as informações sobre nossos cursos, meditações, áudio de reprogramação e muito mais, ok? Então dá uma olhadinha aí, fique à vontade. Vamos lá então abrir a sua leitura diretamente com o tarô. Por favor, espiritualidade da luz. O que Capricórnio precisa saber ouvir nesse momento? Capricórnio. Ok. Temos aqui a torre, abrindo a sua leitura. 7 de paus. E o eremita. Fundo de deck, nós temos um cavaleiro de espadas, tá? Olha, aqui é como se você estivesse, Capricórnio, um tanto quanto resistente a alguma espécie de acontecimento na sua vida, que eu vou dizer que, assim, não depende somente de você, ou é algo que vem para te libertar. Porque a torre, ela abrindo a sua leitura, ela pode falar de algo e, de fato, vai acontecer, e não tem muita coisa aqui que você possa fazer, né? Porque essa carta também, ela vai falar de uma intervenção divina na nossa vida, para trazer uma libertação aí para a nossa alma, né? Para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Porém, aqui, a torre, ela leva ao 7 de paus. Então, é como se você estivesse um tanto quanto resistente para esse tipo de acontecimento. Mas aqui também a gente pode estar falando, Capricórnio, de uma situação que você vê que há uma necessidade, né, de você romper com essa energia na sua vida, ou alguma transformação precisa acontecer, alguma mudança, né, alguma libertação precisa acontecer, e você está resistindo em relação a isso. Eu vou dizer uma coisa que é assim: a torre, antes dela acontecer pela mão divina, né, vamos dizer assim, pela mão de Deus, da espiritualidade, aquilo que você acredita, ela vai trazer sinais para você. Então aqui pode ser que você está justamente vivendo esse momento onde a torre ela está trazendo sinais para você e você está resistente em relação a esses sinais. Exemplo, você está dentro aí de um relacionamento. E esse relacionamento ele já não é mais para si, né? No sentido de você já nem gostar mais dessa pessoa, houve uma desconexão aí entre vocês, ou até mesmo assim o relacionamento ele está ficando tóxico, ou ele já era tóxico e você começou a perceber isso agora. E justamente essa percepção que você está tendo é o sinal para que você faça, olha, alguma espécie de movimento. E eu digo aqui que essa torre ela está meio que condicionada, né, para algum de vocês, no sentido de você estar recebendo esses sinais justamente por conta desse cavaleiro de espadas aqui no fundo do seu deck, que aí vai falar de alguma ação que você tem que tomar, né? Que vai caber aqui a Capricórnio. Agora, né, se não tem nada também que você possa fazer, o grande conselho aqui da espiritualidade é: utilize a sua sabedoria, no sentido, inclusive, de saber que nada acontece por acaso. Então, se uma torre está vindo para a sua vida pela mão divina, tem um propósito maior. E dentro do propósito da torre, né, do estudo, inclusive, desse arcano aqui, da base aí do tarô, ele vai trazer pra gente o quê? A libertação. Ou seja, algo estava impedindo a sua evolução. Algo impedindo a sua vida de andar, de ir para frente, de caminhar, ou você preso aqui em algum lugar, né, em algum contexto. Porque antes da torre nós temos quem? O diabo, né? E o diabo ele vai trazer o bloqueio, o aprisionamento, a dificuldade, o obstáculo, o desafio. Só que são situações que às vezes você sozinho não consegue se libertar dela. Você não consegue ter a consciência, ou você ainda não tem a consciência de perceber que aquele está atrasando o seu caminho de vida. E aí precisa acontecer o quê? A torre. Que nesse caso, né, é uma intervenção divina para que de alguma forma você não fique preso nessa situação, independente, né, de qual seja ela, e você possa continuar aí a sua jornada, você possa continuar evoluindo, tá? Então aqui veja qual é aí o seu caso, né, onde você está nessa leitura. Esse é o caso onde você pode fazer alguma coisa e você está recebendo sinais para que de fato você faça. Porém, né, a gente percebe que através desses 7 de paus você está aí um tanto quanto na defensiva. Ou se essa torre aqui ela está para acontecer, né, e você também está resistente pensando que assim, a torre é o pior que poderia me acontecer nesse momento. E não é, né, porque a torre ela é muito positiva. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais aqui do que se trata, tá? O que mais aqui, tarô, por favor? Olha só, a justiça, outro arcano maior aqui na sua leitura.
Olha, aqui você cumpriu, Capricórnio, alguma coisa aí na tua vida, tá? O que se romper aqui para você pelos próximos 6 meses, de fato precisava se romper. Porque aqui mostra a finalização de uma questão que ela tem a ver com, de fato, a sua evolução. Então, por exemplo, se você está preso aqui na torre, significa que você pode estar repetindo algum padrão na sua vida. Ou você está inserido em alguma situação que já cumpriu o papel que precisava cumprir na sua jornada. E se aqui você não está inserido em nada, aqui pode falar simplesmente que você precisa... Como que eu posso dizer para você o que eles estão falando aqui, né? Aqui é como se você precisasse evoluir a sua consciência. Você passar a ver as coisas de uma maneira diferente. Porque aqui pode ser pessoas que, assim, você acessou alguma espécie de conhecimento e esse conhecimento ele leva você, ou ele levou você a ver as coisas de uma maneira diferente. Só que aí você está resistente em relação a isso. E aí isso está no teu caminho de vida também, que tem a ver com a tua evolução aqui. Só que alguns podem estar resistentes, né? Aqui pode ser pessoas que estão passando, né? Estão em alguma fase aí do despertar espiritual, tá? Se você tem um vídeo aqui no canal que fala das fases do despertar, dá uma olhadinha lá para você se identificar aí e ver aonde você está, né? Poder ajudar você a compreender esse momento também que você está passando. E assim, para você, né, que pode estar do outro lado aí, pode fazer parte do outro grupo, Justiça aqui também com a torre na sua leitura, fala que a justiça divina, de fato, né, a intervenção divina aqui, ela acontece porque você tem que seguir, né? Então não é justo que você fique preso em uma situação que não tem mais nada para te oferecer. E a espiritualidade que trabalha aí junto com você, né, ela entra à tona e faz aquilo que tem que ser feito, né? Causa essa torre aí na sua energia. Mais uma, por favor. Ó, 5 de copas. De fato aqui, Capricórnio, algo ou alguém vai ficar para trás, tá? Não tem aqui outra coisa, né, dizer para você. Porque, de fato, quando a torre, ela cai, né, entre aspas, você sai da torre e segue a sua vida, né? Segue o seu caminho, porque você foi liberta. Esse é o objetivo da torre. Porém, né, você precisa deixar o que estava dentro dessa torre para trás. E aí é de fato o 5 de copas aqui. E o grande conselho aqui para você, Capricórnio, é você tomar um pouco de cuidado e não ficar chorando aí pelo leite derramado, tá? Porque alguns aí já estão também numa certa resistência em relação a essa torre, e quando ela acontecer, pode ser que você caia ou fique preso no 5 de copas, que é quando você sai da torre, né? Porque quando a torre ela cai, você é tirado ali, antes dela cair, você é tirado de dentro dela, né? Simbolicamente falando. E aí, nesse 5 de copas aqui, é quando você fica ali, mediante os escrombos dessa torre, pensando que ela vai ser reerguida novamente, né? Porque no caso aqui eu não vejo que ela vá, não no mesmo lugar. Aqui é o caso de você seguir e construir essa torre em outro lugar, tá? Por que eles estão resistentes aqui, Tarô? O que é o 7 de paus aqui? 5 de paus. E temos aqui um rei de copas também. Aqui é como se você não quisesse, Capricórnio, ou causar um conflito, ou deixar que um conflito interno que está dentro de você, mostrando que é hora, né, de você romper com alguma coisa, finalizar algo, mudar a sua visão sobre a sua própria vida, você não quer deixar isso falar mais alto, porque aqui existe um conflito emocional, ou um conflito interno. Esse rei de copas aqui, ele pode ser uma pessoa que você está lidando aqui com ela, tá? Pode ser a pessoa que inclusive vai ficar para trás quando essa torre cair. E aí essa torre pode ser que o seu relacionamento com essa pessoa, né, independente se é afetivo, amoroso, se é profissional, se é aqui de vizinho, se é de amizade, tá? Ó, 8 de copas, né? De fato aqui alguém fica aí para trás. E aqui pode ser o caso também, Capricórnio, onde assim, esse rei de copas ele resolve deixar você, né, causando essa torre na sua vida. Porque aqui talvez era você que era para deixar, né, esse rei de copas, essa pessoa aqui, e não é sobre gênero, tá? É sobre energia. Não estou falando que é um homem ou que é uma mulher, mas é uma energia que você pode, uma pessoa, né, que você pode estar lidando aí, independente do gênero, e ela pode sair aqui da tua vida, né? Sendo que talvez era para você sair da vida da pessoa, mas aí você está
não querendo fazer esse movimento, né? Porque você sabe que vai gerar aqui algum conflito, alguma briga. Você pode estar pensando até muito aqui na pessoa ou na situação em si e esquecendo um pouco de você, né? O que é o eremita, por favor? Como que eles podem agir aqui com o eremita? Rainha de paus, você utilizar sua sabedoria na prática, né? O eremita com a rainha de paus é assim, eu sei o que eu preciso fazer, ou eu sei o que significa essa torre, eu sei dos sinais que eu estou recebendo, e é hora aqui de agir, é hora de colocar em prática. Porque que não existe, olha, inércia, né? Não é aquela sabedoria que você vai ficar com ela guardada para você e nunca vai poder utilizar ela na sua vida, né? Você teve ela justamente para que você possa ir ter um momento também de colocá-la em prática. E o seu momento ele chegou. Alguns realmente precisam abandonar alguém e não abandonar no sentido de, não vou mais ajudar essa pessoa, dane-se essa pessoa. Não, porque aqui alguma coisa se cumpriu entre você e entre uma pessoa e existe uma desconexão emocional. E esse é o seu sinal, esse é o seu ponto de partida para fazer esse movimento. Porque essa conexão que você está pensando que ela vai voltar, ela não vai voltar. E se aqui é um lugar, é a mesma coisa. Se aqui é um trabalho, é a mesma coisa. Se é uma parceria, uma sociedade, é a mesma coisa. Se é um lugar religioso, também. Clarifica para mim a justiça, por favor. As de copas. Aqui a espiritualidade, ela quer, Capricórnio, te dar aí o novo, tá? E é um novo com muito mais paz, muito mais tranquilidade, né? Você vê que nós temos ali a energia aqui do beija-flor, né? Na sua leitura, que vai trazer essa leveza, essa paz, essa tranquilidade. Porque aonde você está aqui existe o conflito, né? E assim, se não existe conflito externo, é um local, uma pessoa, etc., uma dinâmica aí que causa conflito em você. E pode já ter um tempo que isso está acontecendo, tá? Alguns estão até um tanto quanto desequilibrados espiritualmente falando, né? Porque o 5 de paus ele pode até trazer também energias aí de vibração mais baixa, né, para perto de você. Então aqui é importante você se cuidar também, né? E aí eu acho que você começa a entender o motivo também que essa torre aqui ela precisa acontecer, né? Muitas pessoas têm medo da carta da torre porque elas não entendem o significado maior, né, vamos dizer assim, dessa carta. E porque muitas outras pessoas também interpretam ela da pior maneira, né? Que é aí a nível de colapso, de situações que vai acontecer uma grande reviravolta na sua vida, no sentido de coisas piores, né? E não é muito bem assim, né? E o grande propósito da torre é de fato a libertação, que é o seu caso aqui, né? Só que, por que ela pode trazer essa questão de um certo colapso? Porque é como se você fosse colocado para fora. Não é você que está saindo, né? Você é colocado para fora. Por quê? Você teve a oportunidade de sair, mas você não saiu. Então aqui uma força maior, né? Coloca você para fora para que a torre ela possa vir ao chão, né? Vamos aqui, Capricórnio, ver o que mais com o povo cigano. Optar povo cigano, o que mais para Capricórnio, por favor? A foice, né? Ou seja, tem um corte que precisa acontecer. Tem uma finalização para que possa haver também uma colheita. E a sua colheita aqui é você conseguir iniciar algo novo. Ou simplesmente você ter aí mais paz, mais tranquilidade, mais qualidade de vida, mais leveza, né? Com esse as de copas aqui, que a justiça ela quer oferecer para você. Porque todo corte vai gerar uma colheita, né? Toda finalização vai gerar para você, vamos dizer que assim, né? O resultado do que você plantou naquele momento ali. Enquanto, né, você estava inserido nessa situação aqui. E a chave, né, que no fundo do seu deck que vai trazer a abertura de uma nova porta, mas a chave também ela significa libertação, tá? O caminho, os caminhos, né? E a energia dos ratos aqui, que é muito bem esse 5 de paus também, tá? Apesar dos ratos aqui ele ser o 7 de paus, porque ele traz a necessidade da defesa espiritual, da proteção espiritual, né? O urso, que é a resistência, tá vendo? Como tudo vai se confirmando aqui, através também do baralho cigano. E os caminhos aqui, Capricórnio, é o quê? Você tem outros caminhos, outras opções, né, para você poder seguir, outra coisa para você fazer, outra dinâmica, outro relacionamento, né, talvez futuramente falando, depois que você se recuperar
também aqui dessa situação, que você fazer uma escolha, né, de se abrir novamente para o novo, porque é o que querem ofertar aqui para você, de fato tem caminhos aqui para que isso aconteça, tá? E a árvore. Aqui fala, Capricórnio, que talvez você esteja inserido nessa situação já há um bom tempo, né? Até porque aqui na sua mesa nós temos 3 arcanos maiores, e os arcanos maiores do tarô eles vão falar também de situações que já estão se desenrolando há um tempo aí na vida do consulente. Então essa árvore aqui, ela vem trazendo justamente essa conotação, esse significado também. Só que é hora, né, de seguir aí um outro caminho. Alguns aí de vocês é como se você precisasse reconstruir a sua própria vida. E aí pode ser que isso não tenha a ver com uma outra pessoa ou algum lugar que você está. Porque a torre aqui, ela pode também falar que você está passando por um processo de perceber que muita coisa que você planejou, agora talvez você não quer mais, ou vai ser diferente, né? Porque você está vendo a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Vamos saber, Capricórnio, qual é a afirmação de transmutação que vem aqui para você? Você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários se você quiser para ativá-la, ok? Qual é, por favor, a afirmação? Olha só, virou a adversidade, que de fato pode representar o caos, né? No sentido aqui de levar você para um caminho novo, porque a mudança ela começa do caos, né? Ela não começa aqui da estabilidade, certo? E aqui diz o seguinte: eu aceito os desafios que me levam ao caminho do aprendizado. Eu aceito os desafios que me levam ao caminho do aprendizado. Né? De fato, a gente sabe que os desafios vêm justamente para que nós possamos aí aprender algo, né, e evoluir também, certo? Então é isso, Capricórnio, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.